Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos ficar com a análise de uma obra do romantismo francês que é maravilhosa. Hoje vamos analisar A Jangada da Medusa. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos continuar com a nossa lista de análises de obra de arte do romantismo francês. Temos muitas análises de obra de arte do romantismo alemão, temos muitas análises de Goya, que é romantismo espanhol, e agora já entramos assim, mergulharmos no romantismo francês, que é muito mais colorido. Nas últimas semanas falámos de Delacroix, hoje vamos falar de outro senhor. Ele é muito interessante. Deixa nos comentários se querem vir acerca da vida dele, que eu tenho alguns livros acerca da vida dele, porque eu realmente acho fascinante. O meu problema quando tenho muita literatura é fazer um vídeo curto, mas ultimamente não quero saber, faço vídeos longos, faço vídeos curtos, falo o tempo que me apetece. E muito obrigada por se preocuparem comigo, eu continuo surda. Mas está tudo bem. Já tenho consulta marcada, portanto vamos lá aqui a ver se eu consigo. Eu sinto-me tão velhota. Bom, eu sou velhota, mas assim, surda é complicado, especialmente para gravar vídeos. Eu acho que eu estava a pensar fazer uma pausa porque estava mentalmente cansada, mas acho que o meu corpo está assim realmente a fechar, a dizer: Sara, de Deus, para um pouco, vai ver o mar, vai ver a natureza. Nós estamos mais felizes quando estamos mais próximos da natureza e eu estou muito fechada no meu escritório a trabalhar o dia todo, não dá. Mas agora, vamos parar com esta conversa, vamos parar de falar de mim. Vocês perdoem-me se a minha dicção não for das melhores, porque eu não me estou a ouvir, portanto, tem legendas aqui no YouTube, podem ir às definições e colocar legendas, elas são geradas automaticamente em português e várias línguas, portanto, podem-me acompanhar de forma melhor. Meu Deus, estou toda enrolada. Bom, vamos olhar para a obra e vamos ver coisas bonitas. Hoje vamos analisar esta obra, A Jangada da Medusa, uma obra de Théodore Géricault de 1819. E se eu estava a pensar dar um descanso, esta não foi a melhor obra para o fazer. Esta obra tem, na sua origem, uma história verídica. Foi a 19 de setembro de 1816 que o Journal des Débats publicou na sua capa a terrível notícia que abalou toda a França. A fragata real Méduse tinha naufragado. Durante os próximos 6 meses, os jornais franceses só falarão do naufrágio, das suas causas e circunstâncias. A tragédia humana era enorme. Das 147 pessoas que iam a bordo da jangada, apenas 10 sobreviveram. E depois veio o inevitável, o escândalo político. O governo, para se tentar preservar, escondia muitos factos, mas a imprensa francesa publicava-os para o povo saber. Sob a pressão da imprensa e da oposição que os desmascarava, a opinião pública indignava-se e, por fim, foram então demitidos o ministro responsável e 200 oficiais da Marinha Francesa. 3 anos após estes acontecimentos, Géricault expôs esta sua obra sob o título Cena de um Naufrágio. O nome que ele deu à obra é um nome mais geral, podia ser um naufrágio qualquer. Isto porque, apesar de se terem passado 3 anos, a notícia continuava na boca do povo. E a última coisa que o governo queria era relembrar a tragédia. O Salão de Paris, apesar de ser o salão mais importante para os artistas, era político. A política e a arte estão sempre juntas. Ou estão juntas de mão dadas como propaganda, ou são opostas uma à outra. Entendem? Portanto, o salão é um salão político, é promovido pelo rei para acalmar os pintores que dependem do rei e da monarquia para sobreviver, pintam grandes quadros a dizer, como o nosso rei é bom, os quadros históricos que colocam os antigos reis de França ali a destacar-se o seu orgulho nacional, e o Géricault apresenta isto. Claro que os Bourbon queriam passar a ideia de que a nação era próspera e que estava tudo muito estável, não queriam escândalos. Por esta razão, os outros artistas apresentavam quadros históricos. Metade apresentava a vida de santos e a outra metade apresentava a vida dos reis franceses do passado. E o Sr. Théodore Géricault apresenta ao público a sua obra A Jangada da Medusa. Esta obra não lisonjeava nem o trono,
nem o altar, e em absolutamente nada contribui para a ideia da gloriosa nação. Bem pelo contrário, Jericó estava a relembrar um escândalo que o novo regime queria esquecer. Esta obra, meus amigos, é uma clara provocação. Com 27 anos de idade, o jovem pintor Théodore Géricault apresenta no Salão de Paris a cena de um naufrágio com a intenção de se tornar famoso. Contudo, todos se apercebem que a monumental obra é uma alegoria poética do sofrimento humano. E é tão impactante e tão forte naquela época quanto é agora. Continua a fazer-nos pensar e continua a arrepiar. O Géricault conseguiu fazer um clássico imediatamente. Gostam da minha camisola? Tenho 3 Vênus. Temos Botticelli, temos a Vênus de Milo e temos Tiziano. Não são lindas? Se quiserem comprar, o link está aqui na descrição do nosso vídeo, faz parte da nossa coleção de deusas da loja Criarte. Vamos continuar. O primeiro relato do naufrágio da Medusa foi de Henri Savigny, um dos 10 sobreviventes. Savigny era cirurgião a bordo da fragata. Géricault apresenta-o de pé à direita do mastro com um outro sobrevivente, o engenheiro geógrafo Alexandre Corréard. O pintor conhecera, na verdade, os 2 homens pessoalmente e lera o livro com o trágico relato dos 2. Estes procuravam uma indemnização para as vítimas. Estes apelos para uma compensação têm sido repetidamente rejeitados. Em vez de serem indemnizados pela tragédia, eles foram sumariamente despedidos dos seus trabalhos no governo e presos. Depois disso, eles decidiram então escrever um livro. O Géricault entrevistou-os e é a base da ideia que ele usa para fazer esta obra. O livro de ambos e as entrevistas com o Géricault são o relato mais próximo do que, afinal, se poderá ter passado na jangada. A 17 de junho de 1816, a fragata real Medusa partira de um porto francês com destino a Saint-Louis, no Senegal. A Medusa era considerada o navio mais rápido e mais moderno do seu tempo e tinha como missão retomar a posse da colónia da África Central que a Inglaterra restituíra à França. A bordo da fragata seguem o novo governador do Senegal com a sua família, o pessoal administrativo e um batalhão de infantaria da Marinha encarregado de proteger e manter a segurança no território senegalês. Corréard fazia parte de um grupo de 60 cientistas que tinham a missão de explorar e mapear o país. Na fragata embarcaram um total de 400 passageiros, o que era muito mais do que o habitual e excedia em muito o número de lugares dos salva-vidas. Onde é que nós já ouvimos esta história? Um barco novo, que era tido como o mais rápido de todos, com muita gente importante e com poucos lugares de salva-vidas. Isto reporta a outra coisa que também não acabou muito bem. É ou não é verdade? Outros 3 navios seguiam o mesmo destino e as ordens era navegarem todos ao lado uns dos outros. Mas claro que o Medusa os ultrapassou e decidiu fazer a viagem sozinho porque era muito mais veloz. O comandante da Medusa é Hugues du Roy de Chalmers, um homem que fugira de Napoleão e não passara os habituais 25 anos no mar para se tornar comandante. Em vez disso, era habitual frequentador nos salões nobres dos aristocratas exilados pela Revolução Francesa. Como recompensa pela sua lealdade, os Bourbons, que sucederam a Napoleão, nomearam-no comandante do navio. Neste caso, a lealdade à monarquia teve prioridade sobre os conhecimentos e experiência de navegação. É o favorzinho. Isto vem de há muito tempo na história. Portanto, ele era apoiante da monarquia e deram-lhe um cargo de comandante. O que não ia gerar grande controvérsia, que era uma coisa até muito normal na época, se ele ao menos fosse competente. Mas o comandante era terrivelmente incompetente, era um incapaz e ainda por cima era um imbecil. Vocês vão perceber porquê. O senhor Hugues de Roy era péssimo. Tratava os oficiais com arrogância aristocrata, porque ele era melhor que todos, não dava ouvidos a ninguém, pois achava-se muito acima, muito superior, porque tinha aquele chamado sangue azul, enfim. Ao longo da viagem, ignorava os conselhos dos mais experientes oficiais e fazia a asneira atrás da asneira. Depois de muitos conflitos, seguiu-se então a catástrofe. Por negligência e erros sucessivos, a fragata entra no Banco de Arguin, devidamente assinalado em todas as cartas marinhas ignoradas pelo Sr. Comandante, ao largo da costa africana, entre as Ilhas Canárias e Cabo Verde, acabando a fragata por encalhar a 2 de julho, num dia perfeitamente calmo, com excelente visibilidade. Os oficiais juntaram-se para tentar desencalhar o barco, só que as coisas foram de mal a pior, não só desencalharam como aquilo começou assim a desfazer-se. Então, a única solução era
saírem para os botes salva-vida, que nós já sabemos que não tinham lugar para todos. Claro que no pânico o que é que acontece? O comandante, o senhor que ia administrar o Senegal, a sua família, e os oficiais de alta patente, ou seja, os ricos todos, sentaram-se nos botes e estava tudo bem. E os outros ficaram a olhar. Então surgiu uma ideia dos oficiais. Eram sempre os oficiais porque o comandante não mandava nada. Os oficiais decidiram cortar o mastro, usar as cordas e outros pedaços do próprio barco, da Medusa, para fazer uma jangada muito grande, onde as pessoas que não cabiam nos botes salva-vidas podiam então se juntar. E o que é que acontecia? Eles não tinham remos, não tinham nada. As pessoas que estavam no bote salva-vidas, os oficiais, prometeram solenemente que os iam arrastar. Portanto, eles amarraram cordas da jangada até aos botes salva-vidas e iam-nos puxar até à costa. Isto foi uma promessa solene. Ninguém sabe porquê, se por acaso ou se de propósito, ao fim de algumas horas, as cordas foram cortadas. Savigny conta o enorme espanto das pessoas na jangada. Eram 147 pessoas que não tiveram lugares nos barcos salva-vidas e que estavam nesta jangada. Enquanto eles conseguiram avistar os barcos salva-vidas no horizonte, eles acreditavam que não estavam sozinhos, que não estavam abandonados. Mas quando o último barco desapareceu, entraram em profundo desespero. A jangada da Medusa tinha sido abandonada com 147 pessoas no meio do Atlântico. É nesta altura que começa o terror. Na jangada inicia-se uma luta pela sobrevivência. São 147 náufragos que só têm uma caixa de biscoitos que é consumida logo no primeiro dia. Na primeira noite, as reservas de água são levadas pelo mar. Só restou algum vinho. No entanto, não é o vinho, a água ou os biscoitos que levam às disputas, mas a luta pelos lugares. A jangada tem 15 metros por 8 e, na teoria, este espaço seria suficiente para todos. No entanto, as margens da jangada são submersas pela água. Portanto, só os lugares do centro são mais seguros. Na primeira noite, 20 pessoas que estavam na borda desapareceram e começou a batalha pelos melhores lugares para sobreviver. Foi na segunda noite que rebentou a luta pela sobrevivência. Todos querem os lugares do centro. Mais tarde, os sobreviventes contam que aconteceu um motim. Homens bêbados com o pouco vinho que tinha restado tentaram destruir a jangada e os oficiais, armados, os únicos armados, mataram 65 pessoas a tiro. Obviamente que isto é o relato do sobrevivente. O que os jornalistas dão a entender, dos jornais desta época, é que os poucos oficiais que iam na jangada tentaram eliminar os mais fortes que lhes podiam oferecer resistência. É sempre assim. Os oficiais de alta patente foram nos barcos salva-vidas, mas ficaram os oficiais de baixa patente. No entanto, eles estavam armados dentro da jangada, eles eram o poder. Ok? Então eles mataram a tiro muita gente, logo na segunda noite. Portanto, 20 desapareceram na primeira noite e agora foram mais 65. Ao fim de uma semana, só restava na jangada 28 sobreviventes. E segundo Savigny, só 15 pareciam capazes de sobreviver alguns dias. Os outros estavam gravemente feridos e perderam a razão. Após uma longa deliberação, decidiram mandá-los ao mar. É o médico Savigny que faz a seleção das vítimas e mais tarde acaba por escrever uma tese de doutoramento sobre os efeitos da fome e da sede nos naufrágios, relatando que na jangada da Medusa, os passageiros a partir do dia 4 bebem água do mar ou a própria urina e começa também o canibalismo. Eu fiquei a pensar se devia incluir esta parte no vídeo ou não, mas vocês sabem o que é canibalismo, portanto não vale a pena entrar em detalhes. A verdade é que quando eles finalmente foram resgatados, o navio que os resgatou, as pessoas ficaram em estado de choque, porque dava a sensação que a jangada tinha bandeiras vermelhas. Não eram. Era pedaços de corpos a secar ao sol para eles depois se alimentarem. Portanto, estão a ver o nível de desespero em que estas pessoas se encontravam. Géricault não inclui nada disto na sua obra. Apesar de, num dos estudos que ele fez para a obra, ter incluído 2 homens nus devorando um cadáver, na versão final, o Géricault decidiu não colocar. Isto era um tabu grande demais. No entanto, nesta obra há uma associação com esse acto proibido, na forma do clássico gesto paternal que segura nos braços o corpo morto de um jovem. Esta figura invoca a figura do conde Ugolino, que foi encerrado numa torre pelos seus inimigos com os seus filhos e netos. Quando as crianças morreram, o conde comeu-lhes a carne para se manter vivo e dizia-se acerca dele que o jejum foi mais forte que o luto. A jangada ficou 13 dias à deriva e os homens finalmente são descobertos por um navio, o Brig Argus. Savigny descreve o momento em que os náufragos não distinguem mais do que a ponta do mastro porque o navio estava muito afastado. Neste momento o sentimento é mais de medo do que de esperança, pois parece não ser possível àquela distância o Argus aperceber-se de uma jangada que flutuava pouco acima da superfície da água. Então os náufragos fazem tudo para chamar a atenção. Eles
eles empilham os barris e acenam com lenços de cor. E é exatamente este momento que Jericho nos está a mostrar. Nós vemos no horizonte um minúsculo navio e de pé nos barris os sobreviventes fazem sinais. O homem no ponto mais elevado é Jean Charles e ele é o único homem do povo entre os 15 sobreviventes. Todos os outros eram oficiais, cientistas e funcionários do Estado. Na verdade, existe uma razão óbvia pela qual o Jean Charles sobreviveu sendo a única pessoa do povo. Ele obedecia. Era ele que se encarregava de atirar os mortos para o mar, se é que estavam mortos. Ele obedecia a tudo o que lhe pediam, por isso nunca foi morto e conseguiu chegar então a sobreviver a esta parte de naufrágio. Na verdade, ele e muitos outros dos sobreviventes acabaram por falecer a bordo do Argos com problemas digestivos. Para pintar esta obra, Jericho investigou muito. Para além de entrevistar sobreviventes, ele construiu um modelo da jangada e mudou o seu estúdio para perto de um hospital para observar em detalhe as várias fases da decomposição dos corpos. Na obra final, no entanto, Jericho não foi assim muito realista. Jean Charles, por exemplo, é representado com um corpo musculado e bem alimentado. No entanto, ao fim de 13 dias no mar sem comer, a realidade seria outra. Os músculos definhariam e os ossos ficariam mais proeminentes. Segundo os sobreviventes, a pele dos náufragos estava muito queimada pelo sol e os corpos cheios de feridas e chagas. Na obra de Jericho, no entanto, os homens mortos ou vivos estão barbeados de fresco e o corpo não apresenta feridas nem aquela cor típica da decomposição. O mar nesta obra é omnipresente, mas na verdade só ocupa uma pequena superfície do quadro. A jangada em primeiro plano está tão próxima que dá ao espectador a sensação de poder subir a bordo. As figuras também se destacam na composição. O objetivo de Jericho não é o realismo, é a monumentalidade. Quando terminou a sua obra, o Jericho tirou esta enorme tela do seu estúdio para a transportar para o Salão de Paris e assim que ele a viu fora do estúdio, talvez de longe, ele percebeu alguns erros na obra e muito rapidamente ele pegou nos seus pincéis e foi corrigir. Ele acrescentou em baixo 2 cadáveres, alargando assim a base da pirâmide humana e estabilizando a composição e reforçando a monumentalidade da obra. Esta monumentalidade era típica dos grandes quadros históricos. No entanto, a obra de Jericho não obedece aos princípios do quadro histórico, pois o escândalo de Medusa faz parte da sua atualidade. Imediatamente, na sua exibição, o quadro foi acusado de caluniar o Ministério da Marinha. Ao contrário do que Jericho estava à espera, o quadro não foi comprado pelo rei. Ele achava mesmo que estava a fazer uma obra que o rei ia gostar. Enfim, isso obviamente não aconteceu. A crítica foi dividida, o rei achou que aquilo foi uma provocação, no entanto, esta monumentalidade tocou o povo de uma maneira impressionante. Aliás, toca até hoje. Todos nós que já fomos ao Louvre, que já olhamos para esta obra, sabemos o quão impressionante ela ainda é. Foi o impacto social, mas foi acima de tudo o impacto político que se mantém até aos dias de hoje. O objetivo de Jericho, ao pintar esta obra grandiosa, nos seus 27 anos de idade, era tornar-se famoso e conseguiu. A escolha do tema deveu-se mais a motivos pessoais do que a políticos. Jericho, nesta fase, era um homem extremamente solitário. Na verdade, o Jericho tem uma história trágica. Ele apaixonou-se perdidamente por uma jovem que era casada com o seu tio. Tiveram um grande romance, ela ficou grávida. Quando a família descobriu, mandou-a viver para o campo. Ela ficou isolada para o resto da sua vida e o bebê que nasceu foi dado para a adoção. O Jericho sentiu-se mal com a situação porque ele nunca lutou para mudar isso. Ele aceitou o que aconteceu à jovem rapariga, sem grandes protestos, mas depois sentia-se terrivelmente culpado. Esta culpa fê-lo entrar num isolamento profundo. Ele isolou-se da família, dos amigos. Quando ele decidiu pintar esta obra, ele levou 3 anos a pintar a obra, ele fechou-se. Portanto, era assim quase como uma punição que ele se deu a ele próprio. E depois de apresentar a obra, ele tentou se suicidar várias vezes. Ele cavalgava pela cidade de Paris desenfreadamente, provocava imensos acidentes, porque ele tentava que alguém o atropelasse, tentava ter um acidente. Ele acabou, numa dessas vezes, por cair do cavalo e acabou por falecer por causa dos ferimentos. Mas na altura em que ele estava a fazer esta obra, ele tinha um grande sentido de culpa. Portanto, este tema mais pesado tinha a ver com a sua vida pessoal e não é
uma afirmação política do pintor, ou pelo menos os especialistas em Géricault dizem que não é. Na verdade, esta história toda foi abafada pela sua família e só foi revelada ao público quase um século mais tarde. Ele sentia que tinha abandonado a jovem, que tinha abandonado a criança, afastou-se de todos os seus amigos, rapou a cabeça, isolou-se, pintou esta obra maravilhosa e acabou por falecer com apenas 32 anos de idade. É um pintor com uma história trágica, mas com um talento excepcional. Há uma obra dele que eu acho incrível. Digam nos comentários se querem que eu a vá analisar. Eu, por acaso, não tenho muita literatura sobre ela, mas é O Retrato da Inveja. É assim uma coisa maravilhosa. Ele fala muito na sua obra acerca da saúde mental e ele faz muitos retratos de pessoas diagnosticadas com doenças graves. É muito, muito interessante. A obra de Géricault é muito interessante. É uma obra do romantismo, uma obra por excelência do romantismo. Esta obra é tão importante hoje em dia como era naquela altura. É uma obra que vai fascinar pintores românticos, que vai impressionar o Delacroix, que era grande fã e amigo pessoal do Géricault, e também vai acabar por moldar muito a história da arte. Muita gente se vai rever nesta obra de Géricault e depois vai então produzir a sua arte. E pronto, analisamos A Jangada da Medusa, uma obra de Théodore Géricault de 1819. Nas próximas semanas vamos continuar a analisar mais obras do romantismo francês, mas por hoje vamos terminar aqui. Ok? E pronto, se gostaram do nosso vídeo, não se esqueçam de apoiar o Criarte, façam um gosto, subscrevam o canal. Se quiserem apoiar de forma mais direta, podem deixar um comentário gentil, simpático, sejam simpáticos. Já sabem que eu não estou muito bem, por favor, sejam gentis. Podem também tornar-se membros do Clube Criarte, podem me pagar um café e podem também comprar o nosso merchandising, que é giríssimo, e o link para a loja Criarte, que é uma loja dentro do YouTube, fica não só por baixo dos nossos vídeos, como também afixado no primeiro comentário. E vejam bem, eu tenho um saco de praia novo. Não é lindo? Adoro! Ai, eu não sou nada boa influencer, eu não sirvo para vender nada. Mas é assim, eu acho que a única cliente da loja sou eu. Acho que vou perder imenso dinheiro, mas pronto. Não é lindo? Um saco para ir levar para a praia ou para ir às compras. É um daqueles tote bags. É bonito, não é? Ok, por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais análises das obras de arte do romantismo. Fiquem bem durante esta semana, vão ler acerca de Géricault, vão olhar com muita atenção para A Jangada da Medusa, que é uma obra fantástica. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!